já chegou. Aqui vamos embarcar a Vera Paiva assim que ela chegar aqui. Pronto, está aqui. A gente estava esperando por ela. Vera Paiva, que bom que deu certo. A gente estava te esperando aqui. Oi, Vera, tudo bem? Então, desculpa, mas eu estava... o meu computador não estava ligando a câmera. Foi a câmera, não sei o que aconteceu, tive que mudar tudo aqui. Bom dia. Para mim, Rebeca, minha líder, Veroca, Vera Paiva. Vera Paiva, um pouquinho mais velha que eu, não parece, mas um pouquinho mais velha que eu. Ela, e por sinal, hoje vai estar com o presidente Lula, primeiro a agenda dele, agora às 9h30, é com a Laís Abramo, outra líder da Jura? Juro. Ela vai estar com ele. Ela que cuida da política de cuidados aqui no Brasil atualmente. Então, Vera, Laís, mas sobretudo a Vera, uma presença muito marcante na minha vida, foi uma das principais lideranças na refundação do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da USP, Alexandre Vanucchi Leme, um desaparecido, na época assassinado pela ditadura militar. Era uma época muito diferente, sabe, Rebeca? Não tinha presidente, né? Não tinha presidente do DCE. Era um colegiado, era tudo igual, né? Todo mundo, né? Depois que voltou essa história de presidente e tal, mas era tudo igual, né? A Veroca, então, Vera Paiva, era uma das líderes do Diretório Central e comandou as primeiras passeatas em 76 contra a ditadura militar. Vera Paiva é filha do Rubens Paiva. Rubens Paiva foi deputado federal pelo PTB, foi morto, foi preso depois do golpe militar, foi exilado, voltou ao Brasil ali no início dos anos 70 para ficar com a família, para reatar laços com Brizola. Depois. Jango. Voltou em 65. Voltou já em 65. Né? Desculpa. E aí foi preso em 71. Rubens Paiva foi preso em 71, foi torturado e assassinado nas dependências de um quartel militar entre 20 e 22 de janeiro de 71, é o que se sabe. E foi uma crueldade brutal. O corpo dele foi enterrado diversas vezes, e aí finalmente os militares, essa turma aí, jogaram os restos mortais no mar, na costa do Rio de Janeiro. O caso dele foi investigado durante anos pela Comissão de Mortes e Desaparecidos. Então, Vera, está aqui a família, uma foto bonita, inclusive uma família de classe média, lá de São Paulo, né? Está aqui a família toda. Você está do lado... Teu pai, tua mãe, a Eunice, né? Tua avó, ali ao lado dele? Mãe do meu pai, sim. E acho que você é ao lado dela, né? Essa gorduchinha. Ô, Vera, que honra, viu? Que alegria te receber, toda a minha solidariedade, meu abraço para você. Vocês imaginam a minha situação aqui, não é, gente? Eu vou ficar com o meu caderninho aqui ouvindo vocês dois, porque realmente máximo respeito por toda a história e trajetória de vocês dois na defesa pela democracia, não é? Então, seja muito bem-vinda aqui, uma alegria. Vera, que recordações você tem do teu pai, antes de entrar no tema da política macro? Eu tenho várias, e é engraçado que foram autorizadas assim que a gente começou a instalar situações de memória e verdade, né? Era como se fosse, durante muito tempo para nós, era como se fosse uma lembrança interditada, né? Porque muito difícil. Eu, como criança, como adolescente já, quando ele foi preso, as pessoas perguntavam, e seu pai morreu? E você dizia, ele estava desaparecido, né? A gente não sabia, e tinha esperança de que ele reaparecesse, quem sabe preso aqui, quem sabe preso lá, né? Que é a situação concreta da experiência das pessoas que vivem diante do desaparecimento, não só político, né? E até hoje em dia acontece isso politicamente, né? Nas periferias a gente sabe que desaparecem com as pessoas também. Então, a sensação que a gente tinha é que se a gente aceitasse que ele tinha morrido, a gente
era cúmplice do assassinato dele, um pouco nessa direção. Então, durante muitos anos, eu não podia acessar nem as lembranças boas do meu pai, e isso é compartilhado entre meus irmãos, né? Era um tema, na hora que a gente começou a luta contra a ditadura nas ruas, né? No nosso tempo, Mauro, em que a gente começou a falar de novo dessas coisas, a gente ia para a rua e gritava: soltem nossos presos, lembra disso? Tá? E eu tinha que explicar de que presos a gente estava falando, tá certo? Na população plena ditadura, né? Ele virou uma figura emblemática, é o Rubens Paiva, certo? Não era o meu pai. E eu queria só ressaltar isso em função do debate que a gente está tendo sobre marcas de memória e verdade. Nós começamos a falar coletivamente de lembranças compartilhadas da minha infância, essas que eu vou te contar agora do meu pai, quando se instalou uma exposição no Museu na Memória e Resistência, no antigo DOPS aqui em São Paulo, e que foi inaugurado com uma exposição sobre Rubens Paiva, tá certo? Falando na terceira pessoa e não do meu pai. E daí nós começamos, na família, retomar cenas fortes da nossa infância e da nossa experiência, que era uma experiência incrível, porque ele era um cara muito bem-humorado, muito risonho, feliz, tá certo? Se dava bem com todo mundo, né? Eu encontrei, mesmo nesse período anterior, às vezes ia para Brasília, ia para avião, encontrava velhos deputados, companheiros de tempo dele, até inimigos dele, tipo o governador da Bahia, como ele chama? O ACM. O ACM, né? Entre outros que apoiaram o golpe, etc., que me paravam meus irmãos também, para dizer: seu pai era um cara incrível, adorava ele se dava bem com todo mundo, era um cara, né, afoito, né, dedicado ao diálogo, muito divertido. A minha casa vivia cheia de gente, e a coisa que mais me lembra meu pai era o cheiro de charuto que tinha na casa, né? Que a gente a duas quadras da casa, descia do ônibus da escola e vinha, ele está em casa, não, ele não está em casa por causa do cheiro de charuto que ele fumava, e a relação dele boa com a minha mãe e o carinho e tal. Então, são boas lembranças, né? Interrompidas durante um tempão, em que a memória e a verdade sobre o que tinha acontecido com ele estavam em suspenso, né? A Vera é psicóloga, né? Acho que ela fala também deste lugar, né? Do lugar. Exato. Né? Desse lugar, ela é professora titular no Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, onde ela estudou, né? Foi líder da refundação do DCE da USP desde 87. Ô Vera, e como é que vocês, familiares, eu vi outro dia uma entrevista com gente da Suzana Lisboa lá no ICL, como é que vocês receberam esta decisão do presidente Lula? Primeiro, na entrevista ao Kennedy Alencar, dizendo que estava na hora de virar a página, de apagar o passado, que vão em frente, os militares atuais não eram nascidos naquela época, então não tem nada a ver. E depois, este veto dele, esta proibição dele, aqui o tema dos 60 anos do golpe de 64 seja mencionado por integrantes do seu governo. Havia, inclusive, uma manifestação, um ato, um evento marcado pelo Ministério dos Direitos Humanos, que foi cancelado. Como é que vocês, né, que participou, você da Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos, familiares, como é que vocês receberam essa decisão do Lula? Chocados, né? A família, você quer dizer, né? Chocados, né? Acho que eu faço parte, né, de vários coletivos de memória e verdade, né? E eu acho que a nota pública da aliança, né, me atrapalhei, da coalizão Brasil Memória, que eu assinei, né, da qual eu faço parte, Verdade e Justiça, né, que está online, né, para quem quiser, foi perfeito. É surpreendente, né, que um líder progressista, o maior líder progressista da história do Brasil, faça esta confusão, tá certo?
uma confusão, vou dar um argumento que tem sido pouco usado, de que existiam dois lados, tá certo? Na ditadura militar, e que você teria que contemplar os dois lados. Então, se eu vou proibir, essa é a nossa interpretação, a minha interpretação, se eu vou proibir que se comemore nos quartéis, ninguém do governo pode também descomemorar, tá certo? Né? E essa teoria dos dois lados é absolutamente prejudicial. Não tem dois lados, tem um só lado, né? Inaceitável para alguém que foi preso, tá certo? Que viveu o que viveu, que foi uma liderança sindical que virou liderança mundial desde que era sindicalista ainda na ditadura, né? Quase que contemporâneo, logo depois que a gente começou a reconstruir o DCE, se começou a reconstrução dos sindicatos. Então, para nós é inaceitável e incompreensível. Por outro lado, né, não tem dois lados, é isso que eu quero dizer, tem um só, né, porque toda a sociedade que se preze tem regras de convivência que permite a convivência na diversidade, que é o fundamento da democracia, né? Tem algum tipo de referência moral desta convivência entre pessoas, tá certo? Que estão consagradas na lei, né? Então, ele não pode fazer isto neste momento. E acho um erro político inacreditável no momento em que os militares estão expostos. Tudo que a gente via durante a ditadura, que era corrupção deslavada. Meu pai assistiu a corrupção na construção da ponte Rio-Niterói. Ele era engenheiro e viu, tá certo? Se levanta que isso pode ser um dos motivos do ódio a ele ser tão radical, tá certo? A corrupção está clara, a divisão do exército está clara, das Forças Armadas. Há claramente gente das Forças Armadas aderida, tá certo? Dizendo que não tem nada a ver com o golpe. Não compreendeu o link, o vínculo entre a história brasileira de golpes e ditaduras, e do golpe de 64 em particular, com o 8 de janeiro e o esforço que todos nós fazemos por defender e construir no movimento social a democracia todo dia, porque a democracia nunca está dada, a gente a constrói todo dia, é um equívoco político, tá certo? Sem tamanho. Mas eu acho que nós não vamos cometer o mesmo equívoco que a gente já cometeu antes, que é confundir o movimento social com o governo, que a gente ajudou a eleger. Então, estamos e vamos continuar, vários partidos, inclusive pessoas do PT, uma parte importante do PT, o PSOL, entre outros, e o movimento social vai estar na rua descomemorando o golpe no dia 31, no caso de São Paulo, na caminhada, né, do silêncio, que a gente faz, será a 4ª caminhada, e em outros lugares do Brasil também. E é curioso, porque, na verdade, os militares, em tese, proibidos de comemorar o que eles chamam de movimento democrático de 64, vão comemorar, mesmo com a proibição de Lula. O Clube Militar no Rio de Janeiro vai ter um almoço festivo. Os aposentados. Mas, enfim, são aposentados que recebem salário do governo, né, que estavam todos eles lá no acampamento. É uma aposentadoria gigantesca, né? Uma aposentadoria, né, enorme, você tem razão. Mas assim, é um equívoco. Eu acho que ele tem que rever na sua vida, se não rever antes disso, antes do dia 31, né, essa bobagem, né? Porque a tese... A relação com o governo Lula vem complicada desde o seu começo, né? Porque havia uma expectativa. Lula prometeu mais de uma vez durante a campanha de reativar algo que nem é uma decisão pessoal dele, propriamente, está na lei, né? A Comissão de Mortos e Desaparecidos, e engavetaram, né? Não existe comissão até hoje. Exato. Foi uma promessa de campanha, foi o último ato do governo Bolsonaro, não sei se vocês lembram, a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, né? E a gente não sabia onde estava o não para a reinstalação. Agora a gente sabe, certo? A gente aventou tudo quanto é tipo de situação, porque o campo dos direitos humanos, o ministro dos Direitos Humanos, vários ministros manifestaram
concordância, né, com a imediata reinstalação. Agora a gente sabe de onde veio este equívoco político. Vocês têm dialogado com o Silvio Almeida? O Silvio Almeida tem sido, desde o começo, apoiou. Logo depois, assim que o Lula assumiu, ele organizou uma reunião em Brasília de familiares de mortos e desaparecidos do Brasil inteiro, né? Um pouco para afirmar o compromisso dele com esta pauta, tá certo? Né? E ele disse que vinha na caminhada, e não desdisse até agora. Vamos ver. Tá. Agora, ele fala o que em relação a essa questão da não instalação da comissão, da não reinstalação, a proibição do ato, porque vocês iam estar no ato lá no Ministério dos Direitos Humanos, imagina, uma representação da sua vida estaria lá. Lançamento da pedra fundamental de um museu de memória e verdade, algo que é fundamental no mundo inteiro, né, que justamente faz o vínculo entre as ações de destruição cotidiana de destruição da ditadura e as ações que nós, democratas, temos que fazer, de destruição da democracia, e as ações que nós, movimento social, temos que todo dia fazer para sustentar a democracia, né? Ele proibiu a instalação desse museu, que é marco e símbolo da produção e da educação da juventude que não viveu esse tempo, né? Que se educa entrando nesses marcos de memória, em particular nesses museus, em todos os países que resistem a isso. Da Alemanha nazista, que é um museu a céu aberto, tá certo? Dos marcos de memória, né? Chile, Argentina, etc. Não, o Jefferson Miola, esteve lá no Chile no 11 de setembro, 50 anos do golpe de Pinochet, e disse que esteve lá com o Flávio Dino, na época ministro da Justiça, e o Silvio Almeida, e os dois falaram entusiasmadamente do lançamento da pedra fundamental do Museu Memória e Resistência para ser colocado na Praça dos Três Poderes em Brasília. E acabou, né? Foi para as cadeias, desapareceu, né, da agenda. Desapareceu. Não tá, nós vamos manter e sustentar isso nessa agenda. Depende de nós. É isso que é uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente já esqueceu em outros momentos da história dos governos Lula 1, 2, passado mesmo. Né? Quer dizer, a oposição não pode desaparecer, mesmo quando a gente elege um governo, né? Que os que justificam a posição do Lula dizem que continua a situação, que é um governo de frente. Né? Rebeca. Vera, olha, o Fábio Potter, ele diz, meu tio, o professor Norman Potter, foi muito amigo do Rubens Paiva. Que prazer encontrar aqui a sua filha. Lembro muito dele. Isso, a Regina Sack viu o documentário da Unicamp sobre o DOI-CODE ontem, que o Fábio Potter, inclusive, indicou para a gente. Quanta dor e sofrimento naquele lugar. Luciana Gatti fala, querida Veroca, concordo 100% contigo, abração, beijos. Obrigada, Luciana, pela participação aqui também. E eu queria relembrar para vocês que quando a gente fala de Bolsonaro e pensa que Bolsonaro já foi baixo, ele consegue ser ainda mais subterrâneo. E quando eu falo Bolsonaro, eu estendo isso aos bolsonaristas, Paulo. Em agosto de 2014, Vera, foi inaugurado um busto do seu pai em frente ao 1º Batalhão da Polícia do Exército, local onde ele foi morto. Meses antes, uma outra homenagem, Mauro, foi feita ao deputado, uma escultura do busto dele. E o Bolsonaro, quando era deputado nessa época, cuspiu o busto do seu pai. Você, inclusive, falou sobre isso. Houve um movimento de o busto do seu pai. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento também terrível, não é? O Bolsonaro, ele, na porta do gabinete dele, como deputado inútil, porque ele nunca aprovou nada, nenhuma lei, a única coisa que ele fazia era isso, fazer esse tipo de afirmação, né? Defender estupro de mulher. E a porta dele tinha uma imagem que eu não sei se vocês lembram, chama Quem Procura Osso é Cachorro. Vocês lembram disso? Tá? E ele estava explicitamente falando de nós, familiares e amigos,
né? Não são não só os familiares que estão nessa luta, mas os amigos e os companheiros de desaparecidos políticos, tá certo? Que estávamos atrás dos ossos, né? E o primeiro busto não foi esse lá no DOI-CORD do Rio, esse foi o segundo, instalado pelo Sindicato dos Engenheiros. Meu pai era um engenheiro e foi do sindicato, e adorava ser engenheiro, mas foi um busto instalado por iniciativa do deputado Paulo Teixeira, hoje ministro do governo Lula, né? E ele instalou num espaço do Congresso Nacional, esse que foi cuspido, entre a Câmara e o Senado, para lembrar o único desaparecido político entre aqueles que foram membros daquela casa, das duas casas, do Congresso Nacional. Meu pai, outros ex-deputados não tenham sido assassinados, né? Mas é o único desaparecido político. E nós estávamos, a família inteira, os amigos, muitos deputados de todos os partidos que você quiser imaginar, na inauguração do busto, quando a gente olha, vem andando o deputado Bolsonaro com sua tropa de choque, né? Aquele tipo, né, de gente autona e mal encarada, e atravessa no meio da gente, assintosamente provocando. Você imagina, o busto está ali, vejam a cena, tá certo? Ele atravessa no meio, né? Xingue, cospe e passa adiante. Era a primeira vez que a gente tinha um marco de memória do meu pai. E toda vez que a gente vai a Brasília, nós vamos lá, assim como toda vez que a gente vai ao Rio, a gente leva flores lá na frente do DOI-CORD, a gente homenageia o meu pai, né? Tira foto, meus amigos, os amigos dele tiram foto lá no busto, né? Porque nós não temos túmulo, vamos pensar. Essa é a grande questão do desaparecimento político, né? O desaparecido não tem túmulo, não tem corpo enterrado. Então, né, no dia de homenagem aos mortos e desaparecidos, a gente vai lá, visita os bustos, né? E os amigos dele, né, os dois bustos, nesse caso. Tá? Então, essa foi a cena, e essa é o grau de desumanidade, né, daqueles que defendem a tortura, né, e não se importam com o sofrimento, e são covardes, né, porque, em geral, torturam e impingem sofrimento com gente desarmada, tá certo? Com gente que não tem como lutar, tá certo? Né? Que foi o caso do meu pai, de muitos desaparecidos, do presente, inclusive. Né? Então, dia 31 de março, vai ter uma manifestação importante, que é lá no Rio de Janeiro, né, Vera? Vai se fazer o percurso oposto ao que fez o general Olímpio Mourão no golpe da madrugada de 31 de março para 1º de abril. Ele saiu de Juiz de Fora para o Rio, vai sair uma caravana do Rio para Juiz de Fora. Dia 1º de abril vai sair. 1º de abril, desculpa. 1º de abril. Essa não será a única manifestação, né? Vai ter a Marcha do Silêncio, dia 31. A marcha vai ser dia 31 de março, né? Marcha a gente sempre faz no domingo mais próximo ao 1º de abril, 31 de março. Esse ano caiu dia 31. Isso. Vai ser domingo de Páscoa. A gente vai se encontrar aqui em São Paulo, na frente da delegacia que ainda existe, da Tutóia, tá certo? Onde pelo menos 50 pessoas foram assassinadas lá dentro, e calcula-se 7 mil pessoas estiveram presos e torturados naquela delegacia. Nós estamos tentando transformar oficialmente num espaço de museu, né? Sair de lá e vamos caminhar até o monumento aos mortos e desaparecidos, que é na frente da Assembleia Legislativa, na beira do Parque de Ibirapuera. As primeiras foram da Praça da Paz ao monumento, por dentro do parque. Esse ano a gente resolveu fazer, saindo da Tutóia, que a gente quer instalar, onde a gente quer instalar um marco de memória pública a ser visitado. E aí... Pode falar, desculpa. Não, a manifestação agora do dia 23 também fará referência ao golpe de 64. Várias manifestações no Brasil inteiro estão acumulando na direção da gente fazer esse debate, tá certo? Né? É uma manifestação, né? Todo o movimento social está dedicado no mês de março e abril, né, a fazer a descomemoração do golpe, né, militar. Né?
Sabe, Rebeca, a Vera Paiva, a Veroca, fez a menção exatamente ao DOI-CODE, a Rua Tutóia. A Rua Tutóia é uma rua do bairro de classe média, de Vila Mariana, em São Paulo, onde funcionou um dos principais centros de aprisionamento e tortura e morte no país, que era o DOI-CODE, lá em São Paulo. Por sinal, integrado por uma pleia de militares, policiais civis, PMs, e por empresários. Vários empresários, grandes empresários brasileiros, financiaram o DOI-CODE, e hoje se sabem, a Folha de São Paulo fornecia carros, as famosas e temidas veraneio, na nossa época, para levar os presos para lá. É muito impressionante essa questão da perda da memória. Você tem lá em São Paulo, lá no centro, na Luz, tem lá o museu. Mas o principal centro de aprisionamento e tortura, que é o DOI-CODE em São Paulo, é uma delegacia normal. Quem passa pela frente não sabe que lá foi o DOI-CODE. Eu fui lá fazer uma reportagem outro dia, funciona a delegacia. Você vai nos fundos, né? Agora foi feita, inclusive, uma escavação arqueológica lá, que descobriu várias coisas. Não tem uma indicação, tinha que ser um museu. Mas é isso. A ação do presidente Lula tem esse caráter nefasto, que é de buscar extinguir a memória do país. E país que não tem memória. Porque a história não é... Veroca, a gente sabe isso, você é psicóloga, da vida pessoal e também da vida nacional. História não é passado. História é presente. História é o passado projetado no presente e que se coloca sobre o futuro, né? Então, essa coisa do DOI-CODE é muito impactante. Tanto do ponto de vista pessoal, na nossa história, nós somos marcadas por ela, né? Por essa história, pela história pessoal, como a compartilhada coletivamente. É isso que você está falando, né? Então, mas nós estamos firmes no movimento social, exatamente. Nós vamos sair de lá, como nas outras caminhadas, é uma caminhada do silêncio. Então, nós vamos ter umas falas, não muitas. Vamos sair em silêncio, um pouco semelhante, inspirado na marcha que é feita no Uruguai todos os anos, né? A hora de concentrar será a partir das Rua Tutóia, isso, 921, obrigada, Maria. Tá certo. Que horas vai ser? Estão perguntando, Veroca? A gente se reúne, começa a se reunir às 4h, né? Se eles não deixarem a gente entrar na delegacia, na pracinha logo ao lado, não importa, estamos na rua, né? Vamos estar carregando, quando começar a escurecer, tipo 6h30, mais ou menos, 6h30, a gente sai com velas, é caminhada do silêncio, cartazes, tá certo? E todo o movimento social da periferia que entende o vínculo, né, entre a violência de assassinatos na periferia, né, e desaparecimentos na periferia, como quase tentaram fazer com Dom e Bruno, né? Se vocês pensarem na situação, só para pegar o exemplo mais recente, foi uma tentativa de desaparecimento. Mataram, cortaram o corpo em vários pedaços, não era assim? E iam espalhar para nunca mais ser achado, né? Que foi o que disseram que aconteceu com o corpo do meu pai e de vários desaparecidos, né? Na beira do rio. Vocês lembram disso? Por conta do empenho de prender os culpados e da confissão, se achou onde estavam os corpos, tá? E eles não viraram desaparecidos, né? Então, é uma caminhada do silêncio em memória dessas vítimas, em silêncio, carregando os seus cartazes, e muita gente da periferia vem trazendo, né, os cartazes, por exemplo, dos 8 meninos que morreram recentemente na favela. Como chama a gente aqui em São Paulo? Desculpa. Isso, de Piraisópolis. Em Heliópolis teve situações desse tipo, e todo dia nós estamos vendo a violência policial da Polícia Militar, criada em 68, em tempos depois do AI-5, não vamos esquecer disso, né? Vamos juntar, por isso que o do dia 23 também é uma descomemoração, né? Porque é um movimento social e popular reagindo, né? E nós vamos caminhar em silêncio, pedimos para todo mundo trazer cartazes e faixas com o nome dos seus
familiares, amigos e companheiros, né? E carregando velas, e flores, rosas, a gente desce até lá e deposita, passando pelo sede do 2º Exército, se você lembra, Mauro, onde era, né? Ali em Ibirapuera, do lado da do lado, onde também muita gente foi assassinada, tinha um intercâmbio entre a delegacia e a sede do 2º Exército. O Vladimir Herzog, por exemplo, não foi morto no Black foi morto na sede do 2º Exército, a uns 500 metros de lá. Exatamente. Nós vamos passar por esses 2 marcos da trágica memória, né? E chegamos e depositamos. Tá? E vai ser, a gente vai tentar, se a gente conseguir arrecadar fundo suficiente, fazer uma transmissão ao vivo, tá? Online, que eu passo para vocês. Né? Por favor, passa sim. A gente pode ver aqui na forma, vou ver com o Rová e Idris, a gente não transmite. Vocês podem retransmitir ou pegar trechos, dados, podem participar deste esforço. Rebeca. Ler aqui o comentário da Silvana Danley, estamos encerrando o nosso Fórum Café, ela diz, Veroca, estou assistindo vocês muito emocionada. Depois ela manda aqui um super sticker para a gente, muito obrigada, Silvana, não tem como não se emocionar, né? Apesar da luta, apesar de você estar firme e forte na defesa pela democracia, a gente sabe que é muito emocionante, quero te agradecer demais por ter vindo aqui, viu? Você é uma referência para nós, uma honra te receber no nosso café. Posso falar uma última coisa, se nós temos os minutos finais? Por favor. O Grupo Coalizão Brasil por Memória e Verdade e Justiça, numa tentativa de juntar todas as agendas do dia 31 e dia 1º no Brasil inteiro, está construindo uma agenda nacional de descomemoração do golpe de 64, 60 anos depois do golpe, tá? Então, eu peço para quem tiver e souber, né, e quiser acrescentar nessa agenda, entre em contato, Coalizão Memória, tudo junto, em minúsculo, né? Vocês podem acompanhar essa agenda nacional de debates, respostas, atos de descomemoração do golpe militar, porque nós, como movimento social, não ficaremos quietos, tá certo? Apesar, né? Nós vamos cumprir o nosso papel, como sempre, né? Muito bom. A Regina fala, vamos fazer uma vaquinha virtual para bancar a transmissão, Vera. Então, quem quiser e puder, procure, @Coalizão em Memória, contribua, ajude. A vaquinha virtual, eu posso depois mandar o card para vocês, Sim. da vaquinha virtual, a gente mostra amanhã. Da caminhada. Obrigada por lembrar, tá? Tá certo, Coalizão Memória, assim? Tá certo, tá então, certo. @Coalizão Memória, sem acento, claro. E aí o card, com a confusão que deu na entrada no computador, eu desorganizei, eu posso mandar já para... Eu não sei se dá tempo. Me manda, a gente mostra no Fórum Café. Tem o card da caminhada e o card da vaquinha. Isso é muito importante, porque sem apoio, né, a gente sempre faz o movimento social financiando e agindo. Eu peço para vocês nos ajudarem a disseminar a vaquinha, né? E convido a todos a contribuir para que aconteça. Sim. Vera, adorei te ver, você está linda. Esse seu colar, essa sua roupa, tá, olha, muito, muito bonita. O colar é de Tabatinga, lá perto da região de onde eu fui lá várias vezes e é de lá, dos indígenas de lá. Eu amo esse colar. Legal. Muito obrigado, viu, Vera? Imagina, obrigada por continuar pautando esse tema e estou à disposição. Não deixe de disseminar os cards da caminhada e da vaquinha. Desculpa, pessoal, que está nessa. Deixa com a gente, fazemos isso amanhã, tá bom? Várias vezes. Um beijão, querida. Beijo, obrigada. E aí, Rebeca, gostou dela? Maravilhosa, não é, Mauro? E que eu sempre falo que eu me sinto muito honrada por poder acompanhar esses agentes que participaram da transformação do país. Você, Vera, Ana Prestes, que está sempre aqui com a gente, né? Todos vocês que lutaram para que hoje eu também pudesse estar aqui. Eu fico realmente muito emocionada e é sincera a minha emoção sempre, porque Legal. nós precisávamos de vocês. E é uma lembrança muito forte. Olha, a Vera está igualzinha. A única diferença
é que ela usava um rabo de cavalo. Acho que eu nunca vi ela de cabelo solto na época do movimento estudantil, sempre com rabo de cavalo, e ela ia lá para frente da Assembleia. Nós nos reuníamos, em geral, no prédio da História e Geografia, embaixo do prédio, assim, um saguão enorme, que juntava 3, 4 mil pessoas, era um negócio impressionante. Quando ela ia para frente falar, todo mundo ficava quieto. Era impressionante essa liderança expressiva dela, mas sem ser... Não era uma liderança gritadora, sabe? Uma liderança muito serena, assim, sempre botando a bola em campo, né? Com serenidade. Muito bom. Ela era vinculada à PE, Ação Popular, que se expressava no movimento estudantil por uma tendência, as chamadas tendências do movimento estudantil naquela época, refazendo. Né, inspirada em Gilberto Gil. É isso aí. Muito bom, muito bom. Deixa eu ler aqui um último superchat, comentário do Carlos Carvalho. Ele fala: professor Mauro Lopes, e o seu aluno Luiz Inácio Lula da Silva, ainda na prisão, aluno do curso sobre Canudos, como você se sente, Mauro? Rapidinho. Não, primeiro que o presidente Lula não era meu aluno, né? Quem dava o curso era o professor Pedro Lima Vasconcelos. Eu era, no máximo, colega de classe com o presidente Lula. Eu acho que, enfim, a vida vai, né, as pessoas vão fazendo seus caminhos ao longo da vida e vão se colocando nas situações e nos lugares. Né? Vamos ver se o presidente Lula retoma esse lugar de encarar e honrar a memória daquelas que vieram entre nós. Eu olho para a Rebeca e vejo muito essa cultura preta, sabe? A gente vê várias pessoas negras dentro aqui fazendo a memória daquelas que vieram antes, né? Das que vieram antes, que essa memória seja valorizada aqui no país. É isso mesmo, gente. Tá bom. Muito obrigada pela companhia. Vocês vão ficar agora com o Fórum Global e amanhã estaremos de volta. Beijo grande para vocês. Fórum Global, deixa eu ver se já começou. Não, ainda não começou, vai começar agora. O tema é a crise em Cuba. Crise em Cuba? Pois é, teve manifestações lá em Cuba. O que andou rolando? Vamos assistir agora. A gente aqui fica nessa coisa, né? Um olho no peixe, um olho no gato, como a gente diz, né? A gente fica tocando aqui ao mesmo tempo. Ficamos vendo aqui, monitorando o nosso YouTube da Fórum, para ver se começa o programa e a gente passa. Não começou, mas você vai ser direcionado para a espera do Fórum Global. Agora, já. Vai falar de Cuba. Vai para Cuba. Tô louco, vai para Cuba. Mas ainda não foi. Também, me leve. É isso aí. Beijão. Um beijo, gente. Até amanhã. Ih, pera lá. Não, ó. Peraí. A Vera Paiva disse que mandou, então, o card. Ah, tá aqui. Ela mandou o card da caminhada e da vaquinha. Já que não começou o Fórum Global, deixa eu mostrar aqui muito rapidamente e a gente encerra. E amanhã, como a gente combinou com a Vera, a gente mostra várias vezes. Então, deixa eu ver aqui, Rebeca. Primeiro, o da vaquinha, né, que é importante para a mobilização de quem puder. Tá aqui, ó. Tá aqui a hora que eu consegui botar na tela, né? Vai, Maurão. Então, eu amo a motivação. Vambora, gente! Vamos lá. Eu espero que não receba nenhum bilhetinho da Rebeca. Mais animação, que nem o Rui Costa recebeu ontem. Tá aqui, ó. Card vaquinha. Amanhã a gente mostra o da Marcha do Silêncio, tá? Já tá ficando meio tarde, mas tá aqui. Então, quem quiser colaborar com a quarta Caminhada do Silêncio, que acontece dia 31 de março em São Paulo, a Marcha do Silêncio acontecerá em São Paulo. A concentração é no antigo DOI-CODE, um dos principais centros de tortura e morte durante a ditadura militar, uma delegacia atualmente na Rua Tutóia 921, às 18 horas, às 16 horas, 4 horas da tarde. Se você puder colaborar com a marcha, o esforço para a realização da marcha, está aqui, deixa eu ampliar, tá aqui, ó.
Banco do Brasil, agência 18120, conta 3140556. Esquece, vai no Pix, que é sempre mais fácil, né? Né, Rebeca? É Pix, a vida é Pix atualmente. Então, o Pix é provavelmente o CNPJ do Núcleo de Preservação da Memória Política. 11 008 647 1000 ao contrário, 86. Amanhã a gente mostra mais vezes, né, Rebeca? Exatamente. Fábio Potter perguntou o horário da marcha, então às 16 horas, 16 lá horas. no Doicode. É isso aí. Tá bom? Valeu, gente querida. Beijão, paz e bem. Até amanhã.